Olá, amigos investidores. Dando sequência em nossa série de vídeos de como ficar rico investindo na bolsa com 50 fundamentos vencedores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o endividamento das empresas. Para quem não me conhece, meu nome é Odon e nosso canal Saúde e Economia. Já se inscreva no nosso canal e se gostou, já dá um like. Por que as empresas se endividam, né? Era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a investir. Por que elas se endividam? Uma é por causa da necessidade, e dentro dessas necessidades existe aumentar a produção, às vezes ela está no limite da produção e precisa construir uma nova fábrica, expandir, ela às vezes está com caixa baixo, precisa fortalecer o caixa da empresa, às vezes tem algumas empresas que trabalham com importação e exportação de produtos e precisa às vezes importar uma grande quantidade de matéria-prima ou fazer um estoque, então ela também contrai um endividamento. E às vezes também ela tem que investir num novo produto. Então, esse é um dos motivos que as empresas se endividam. Uma coisa que eu não sabia quando comecei a investir, que as empresas que contraem dívidas pagam menos impostos. Isso mesmo, parece contraditório, mas as empresas que contraem dívidas, elas pagam menos impostos. Por que ela paga menos impostos? Porque toda empresa paga imposto, isso é geral. Toda empresa que gera lucro tem que pagar o imposto de renda, que é um imposto que é calculado sobre o lucro. Os juros que a empresa paga ao banco é retirada do capital da empresa. Consequentemente, um lucro menor, a empresa irá pagar menos imposto de renda, que é sobre o lucro final, que é o lucro líquido. Quais são os indicadores que a gente pode utilizar para calcular a dívida da empresa, se ela é saudável ou se não é? Existem vários indicadores. O que eu acredito que ser mais palpável é a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Por quê? É um indicador que a gente chama de indicador de balança, porque tem a dívida líquida e o patrimônio líquido. Então, o que a gente fala? Que isso tem que ser mais ou menos balanceado. A dívida líquida pelo patrimônio líquido, o recomendado é que essa margem não ultrapasse 0,5% ou 50%. O que acontece? A empresa que tem um endividamento até 50%, a gente considera que é um endividamento saudável. Mas o que acontece? Ele é tolerável até 80%. Vou citar, por exemplo, alguns setores aqui. O setor, por exemplo, de energia, que tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, ela pode contrair um financiamento porque a chance de dar uma alteração para mais ou para menos no fluxo de caixa ou nos lucros é mais ou menos previsível. Então ela pode adquirir um financiamento até 80% do seu patrimônio líquido e isso não é tão arriscado, diferente de outros setores. O que acontece? Esse indicador, quando está acima de 1 ou acima de 100% de endividamento, a gente já considera um endividamento alto ou um endividamento arriscado. Por que ele é arriscado? Porque a empresa compromete a receita com a quantidade que ela vai pagar, com a quantidade de dinheiro que ela vai pagar o juro ao banco que ela contraiu os empréstimos. Então o que acontece? Ela vai pagar muito juro e vai ter pouco lucro. Essa desorganização nessa balança pode precipitar a empresa, às vezes, quando passar por uma crise e a falência. Então o risco é esse. Toda empresa que está acima de 100% de endividamento, logicamente, o risco é muito maior. Existem outros indicadores, mas o que eu acho mais prático é a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Como que a gente faz para calcular isso aí? É fácil sim. O mais lógico seria ir no informe e pegar esses resultados. Mas às vezes você quer olhar uma coisa um pouco mais rápida, com pouco tempo, você pode ir lá no site dos fundamentos, já tem esses dois números lá, né? Dívida líquida, patrimônio líquido, é só pegar e calcular na calculadora, é quase que instantâneo. Tem o site do Eduardo Cavalcante também, que você pode estar acessando, que tem esses números lá e você pode estar calculando. É um indicador fácil. Eu particularmente, quando começo a analisar a empresa, se essa empresa está com endividamento acima de 80%, eu já excluo ela do estudo e já passo para outra análise de outra empresa. Lembrando que na Bolsa tem mais de 300 empresas. Por que comprar empresas altamente endividadas? Acredito eu que é um risco totalmente desnecessário. Na verdade, quando você compra uma empresa, um ativo que ela está mais de 100% endividada, eu me considero que a gente não está comprando uma empresa, você está comprando uma dívida. Né? É uma coisa praticamente lógica, mas nem todo mundo leva isso em consideração e às vezes fica querendo fazer aquela aposta que a empresa vai recuperar e que na maioria das vezes não recupera
acaba entrando em falência e você acaba ficando com aquele dinheiro parado, perdido e às vezes o que acontece é que muitos investidores acabam até saindo da bolsa. Então lembrando, evite comprar empresas altamente endividadas, principalmente aquelas que acima de 100% sobre o seu capital, prefira as até 80% e lembrando que o ideal é que esse endividamento esteja em máximo 50%, que é o ideal, né? Lembrando que o indicador dívida líquida, patrimônio líquido não pode faltar em uma análise fundamentalista. Nosso canal não fazemos indicação de compra ou venda, os vídeos é de caráter educativo e informativo e o site que eu cito aqui vou deixar na descrição. Um grande abraço e bons investimentos a todos.